Hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me apresentar para vocês. Eu já fiz um monte de vídeo, um monte de conteúdo, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com vocês e me explicar quem eu sou, como que eu cheguei até aqui, quais são os meus caminhos, as minhas trajetórias, o que faz sentido para mim, o que fez sentido para mim, o porquê das minhas escolhas. Vamos conversar um pouquinho, né? Então, eu fiquei refletindo como é que eu ia chegar para falar sobre a minha vida, sobre a minha história na psicologia. E quando eu parei para pensar, eu não pude dizer que ela começou, claro que não a psicologia, mas algumas competências que eu tenho hoje, elas vieram lá da minha infância, já na minha infância. E é por causa delas que eu acabei escolhendo a psicologia como a minha profissão, o meu amor e o meu propósito. Eu sou irmã, eu sou filha, né? Mas do meio, porque vamos lá, deixa eu explicar melhor. Na minha casa são 5 filhos, tem 2 irmãs mais novas, 2 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais novos. As minhas 2 irmãs mais velhas, nós somos escadinhas, então a gente fez tudo junto. Os meus irmãos mais novos têm uma diferença grande de idade entre mim, para eles e entre eles. Então, eu sempre, mesmo sendo a mais nova das minhas irmãs, eu sempre fui a do meio. Eu sempre fui aquela pessoa do meio do conflito, sabe? Aquela pessoa que pacifica o conflito. Então, assim, no carro, minhas irmãs não podiam uma se tocar a outra. Quem ia, era eu no meio. Eu sempre tive muito bom relacionamento, não só com minhas irmãs, mas com todas as pessoas em volta de mim. Eu era uma pessoa que conseguia e gostava muito de escutar. Eu sempre adorei escutar as pessoas. Eu sempre adorei estar com as pessoas, mesmo elas sofrendo. Estar ali com elas, para o que pudesse e o que viesse. E isso são competências que fez ser quem eu sou hoje. E lembro que na época do vestibular, a minha irmã, eu estava em dúvida entre direito e psicologia, e minha irmã falou, não, você tem que fazer psicologia. E aí ela foi me falando e me contando isso, e isso foi aparecendo em mim como uma consciência que antes eu não tinha. Então a minha irmã, ela quando começa a falar sobre essas características que eu tenho, ela proporciona que eu entenda quem eu sou. E aí eu falo e penso, faz todo sentido. E eu vou para a psicologia. E quando eu chego lá, eu chego e fico extremamente apaixonada. A primeira abordagem que me vem, porque a minha faculdade era muito forte, foi a psicanálise. E eu realmente fui apaixonada pela psicanálise, sou apaixonada pela psicanálise até hoje. E trabalhei durante muito tempo com a psicanálise, né? Eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em RH, né? Eu trabalhei em alguns lugares de instituição e tal. E aí sempre com esse olhar psicanalítico, né? Sobre as questões. E aí, o que acontece? Quando eu fui mãe, e aí foi uma reorganização, eu falo que vários momentos da nossa vida, a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Em vários momentos dessa vida, nosso quebra-cabeça se bagunça e as peças se mudam. E a gente tem que se reconectar essas peças, fazer como é que eu posso falar? Um novo arranjo, né? Para esse novo quadro, esse mural, esse mosaico, acho que é melhor falar, que é a nossa vida. E ser mãe foi esse momento do meu mosaico ter ficado totalmente mudado. E foi uma batalha conseguir colocar ele no eixo. E ainda estou colocando. E aí surgiu algo em mim que era
muito significativo, que é falar sobre isso, falar sobre criança e falar com você que é mãe. Porque o que eu amo demais é trabalhar com criança e trabalhar com você que é mãe, nas orientações ou na terapia, propriamente dita. Porque quando a gente torna mãe, é um impacto muito grande, né, na nossa vida. E aí, com toda essa mudança, reorganização que eu tive que fazer no meu mosaico, a psicanálise não coube mais nela. E aí que surge, que eu começo a me apropriar, porque na minha faculdade eu só dei de forma experimental, então eu não conhecia a fundo, que foi a análise do comportamento, que ela tem uma base no behaviorismo radical e ela traz todo o sentido que a maternidade me colocou. E ela conseguiu me explicar, né, o quanto que eu, ao mesmo tempo, tem algo que veio comigo, como eu te expliquei, como eu mudei, como que esses arranjos mudaram, né, como que eu me tornei muito outra pessoa. E a psicanálise não conseguia me responder isso, que a análise do comportamento me respondeu de uma forma brilhante. Ela me fez entender que nós temos um padrão comportamental, mas a gente pode mudar qualquer característica nossa, porque todas as características nossas foram aprendidas, foram desenvolvidas. Então, eu não sou assim, eu estou assim. E isso para mim é de uma beleza e de uma magnitude que eu fico apaixonada. Então, assim, o que eu quero aqui nas redes sociais e trazer junto com vocês é estar juntas, é estarmos próximas, como eu sempre fui, como essa característica que vem desde eu pequenininho. Por isso que eu sempre coloco, vamos juntas. Eu quero estar próxima de você. Eu te entendo nos seus desafios. Ser mãe, ter um relacionamento amoroso, ter às vezes uma separação, trabalhar, cuidar da casa, ter as nossas questões, ter as questões do ambiente que muitas vezes se perde e a gente não consegue mais, né, dar conta, quantas faltas que surgem pra gente, né? Então é isso que eu quero falar com vocês, é disso que eu me proponho. E olha aqui, não sei se vocês conseguem perceber, eu sou muito feliz fazendo isso. Então vamos juntas? Eu te convido a estar aqui pertinho de mim. Coloca nos comentários, tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, tem as caixinhas de perguntas que eu coloco. Vamos conversar, vamos diluir, vamos entender o nosso mosaico, que ele tem que ser reorganizado, tá bom? Vamos juntas. Beijos!